capítulo 13 da carta de Paulo aos Romanos, versículos 8, 9 e 10. Diz o seguinte o texto, irmãos. Não fiquem devendo nada a ninguém, exceto o amor de uns para com os outros. Pois quem ama o seu próximo, cumpre a lei. Pois estes mandamentos, não cometa adultério, não mate, não furte, não cobice, e qualquer outro mandamento que houver, todos se resumem nesta palavra: ame o seu próximo como você ama a si mesmo. O amor não pratica o mal contra o próximo. Portanto, o cumprimento da lei é o amor. Amém. Vamos orar ao Senhor. Senhor, muito obrigado pela tua palavra. Obrigado porque o Senhor é cuidadoso conosco e nos orienta. Que o Senhor possa trazer orientação, iluminação a cada um de nós, falar ao nosso coração, ser glorificado, Senhor Jesus, pois foi para isso que a tua palavra foi preservada, para que o Senhor seja conhecido e glorificado em nossa vida. Nós te oramos no nome santo de Jesus. Amém. Irmãos, uma carta, ela não é escrita com essas epígrafes, né? Esses pontozinhos aí que tem no meio, né? Por exemplo, aí no capítulo 13, ele começa no versículo 1, né? A obediência às autoridades. Agora no versículo 8 está assim: o amor ao próximo é o cumprimento da lei. Ninguém escreve uma carta assim, né? Está parecendo mais uma peça de direito, da advocacia, né? Onde você cria esses títulos. Eles foram colocados aqui para nos ajudar. Quando Paulo, no versículo 8, por exemplo, ele diz: não fique devendo nada a ninguém, ele está dando continuidade àquilo que ele disse no versículo 7. Lembra que nós vimos na semana passada como ele termina aquele parágrafo, né, que vai do primeiro versículo até o 7º? Ele, no versículo 7, diz assim: paguem a todos o que lhes é devido. A quem tributo, tributo. A quem imposto, imposto. A quem respeito, respeito. A quem honra, honra. Paulo está dizendo: não fique devendo nada a ninguém. É o que ele completa no versículo 8. Ele está reforçando a ideia. Primeiro, ele faz isso de uma forma positiva, né? Pague tudo o que você deve. As pessoas que devem ser honradas, honre. Você deve honrar seu pai, sua mãe, honre. Você deve honrar o governador, o presidente, o seu chefe. Você deve honrar qualquer autoridade sobre a sua vida. Honre, respeite essa pessoa. Isso ele diz no versículo 7. Então ele continua no versículo 8, reforçando a ideia. E agora dizendo: não fique devendo nada a ninguém. Não deva. O que não é para você dever? Não é para você dever honra a seus pais. Não é para dever respeito à autoridade. De jeito nenhum. Não é para dever glória a Deus. Tudo isso que ele falou no versículo 7, no versículo 8 agora está dizendo: não fique devendo. Reconheça isso. Eu sei que não é fácil, irmãos, muitas vezes nós respeitarmos, honrarmos. O que eu queria que a gente entendesse é que respeitar não quer dizer que nós devemos ser cegos às falhas de quem quer que seja. Mesmo que sejam nossos pais, mesmo que seja o presidente da república, que seja um governador, qualquer autoridade que seja. Como nós temos visto aqui, as autoridades não são perfeitas. Mesmo assim, a Escritura diz para que nós as respeitemos. Ou seja, eu e você podemos e devemos fazer uma leitura consciente de qualquer autoridade que seja, do pastor, do presbítero, do diácono, do governador, do chefe da empresa, de quem quer que seja. Nós precisamos fazer uma leitura consciente, precisamos entender o que ele faz de certo e o que ele faz de errado e agirmos de forma respeitosa diante daquilo que nós entendemos. Mesmo que nós percebamos que o nosso pai está agindo de forma errada quando nos dá determinada orientação, o que é que Paulo está dizendo? É preciso que você o honre, é preciso que você converse isso com ele de forma respeitosa. A ideia, irmãos, não é atender de forma cega a quem quer que seja. Não é. A ideia é que eu e você tenhamos consciência do que está acontecendo e que a gente trate a situação de forma respeitosa, de forma honrosa. Por quê?
Porque a autoridade foi estabelecida por Deus. Então, Paulo diz no versículo 8, ele reforça mais uma vez a ideia: não fique devendo nada. Se eu e você, por exemplo, temos percebido algum tipo de falha no presidente da República, nós precisamos fazer isso de forma respeitosa. Nós precisamos fazer essa crítica, não só a ele, como a qualquer outra pessoa, de forma respeitosa, para a glória de Deus, para que o Senhor seja honrado, com qualquer que seja o presidente, com qualquer que seja o governador, com qualquer que seja o político ou qualquer outro que seja. E eu estou falando da classe política, irmãos, porque eu acho que é a nossa maior fonte de tentação para desobedecer o que esse texto está dizendo. É a nossa maior fonte de tentação. A gente discorda de muitas coisas e inúmeras vezes nós fazemos isso de uma forma desrespeitosa. E ao fazermos isso, ele nem sabia disso. E se você xingar o presidente da República, botar chifre nele ou sei lá o quê, ele nem sabe que você existe. Não está nem aí. Mas isso ofende a Deus. E ele sabe que você existe. E ele sabe o comportamento que eu e você estamos tendo. Vejam que negócio, né? A gente está ofendendo uma pessoa que sequer sabe da nossa existência. Mas, de verdade, nós estamos ofendendo a Deus porque o texto diz que nós precisamos ser honrosos, ser respeitosos com essas pessoas, com os nossos pais, ou com toda e qualquer autoridade. Não ficar devendo nada. Uma outra inferência que nós precisamos ter do texto, irmãos, é que você também não deve ficar devendo dinheiro. Não deva dinheiro a ninguém não, meu irmão. Não deva nada, é o que o texto diz, né? Não fique devendo nada. Acho que a ideia não é nem de não tomar emprestado, né? Que algumas pessoas pensam assim, mas então o texto está dizendo que a gente não deve tomar nada emprestado ou coisa parecida. Não, há diversos textos na Bíblia que fazem referências a pessoas que emprestaram como uma forma de ajudar o outro. O que a Bíblia se opõe é de você abusar daquele que precisa. O que a Bíblia se opõe é a você ser um agiota. E nesse caso não é apenas a Bíblia, mas a lei brasileira também, né? A lei brasileira permite apenas que agentes bancários sejam agiotas. Então o banco, ele na prática ele pode te cobrar 300% de especial no ano. E ele é amparado pela lei. Mas você não pode fazer isso. Você não pode cobrar 5% a uma pessoa por mês. Isso é agiotagem. Isso é proibido pela própria lei. A lei brasileira diz que só quem pode ser agiota são os bancos, são os agentes financeiros. A gente não pode. A gente não deveria, então, emprestar com o objetivo de estar lucrando sobre alguém que precisa. Porque a ideia é, alguém está buscando dinheiro emprestado porque precisa. Imagina, a pessoa está precisando, a pessoa está num momento de fragilidade. Não é o momento da gente fazer isso. Não é o momento da gente se aproveitar dessa situação. Êxodo capítulo 22, versículo 25, diz assim: se você emprestar dinheiro a alguém do meu povo, ou seja, há a possibilidade, se você emprestar dinheiro a alguém do meu povo, ao pobre que está com você, você não trate com ele como um credor que impõe juros. Êxodo 22, 25. É o que ele está dizendo. Não trate com essa pessoa de forma que você vá complicar a vida dela, irmãos. E não é isso, por exemplo, que os agentes bancários fazem quando colocam uma pessoa dentro da nossa empresa, representando o banco, para te vender empréstimo consignado. Ele não quer saber se você já está pelo pescoço. Ele não quer saber se você já tem 4, 5 empréstimos consignados. O que ele quer é o seu dinheiro. O que ele quer é acabar com você. E o que o texto está dizendo para a gente é: não faça isso com seu irmão. Não faça isso. Não tente tirar dele no seu momento de fraqueza, no seu momento de necessidade, né? Não se aproveite disso. Não é a hora de nós nos aproveitarmos, pelo contrário, é a hora de ajudarmos. É essa a ideia do texto. Salmo 37, 26 nos lembra exatamente isso que Paulo está dizendo aqui. É sempre compassivo e empresta, e a sua descendência será uma bênção. Então, sim, não há problema nenhum em emprestar. O texto não está se opondo a isso. O que o texto está dizendo é: não fique devendo. Se você pegou alguma coisa
dinheiro, ou seja lá o que for emprestado de alguém, devolva. Eu sei que isso parece muito básico, né? Parece básico, mas quantas vezes isso não acontece, irmãos? Entende quantas vezes as pessoas se fazem de desentendidas? Não, é porque era um valor pequeno. Não, é porque eu me passei. E que aí vai ficando, e vai ficando, e vai ficando, e vai ficando. O que o texto está dizendo é, fique devendo não, rapaz. Pelo amor de Deus. Um outro modo, irmãos, a gente acabar se enrolando com isso, é quando eu e você nos esforçamos e forçamos a barra para termos algo que a gente não pode pagar. Quando eu e você vamos contrair uma dívida, algum empréstimo, vamos comprar um carro, um terreno, uma casa, um apartamento, um celular, um computador, uma Bíblia de estudo, ou seja lá o que for, quando eu e você vamos fazer isso, sabendo que não vamos ter condições de pagar, é roubo. Entendem? A gente já está fazendo o negócio, sabendo que não vamos ter condições de honrar, sabendo que não vamos ter condições de pagar. Isso é roubo. A gente está premeditando tomar alguma coisa de outra pessoa. E o texto volta mais uma vez a dizer a gente, não fique devendo nada a ninguém, inclusive dinheiro, inclusive qualquer outra coisa que eu e você tenhamos pego emprestado de uma pessoa. Esqueceu? Quando lembrar, pague. Assim que você lembrar, pague. Anote no papel, troque o relógio de braço. Lembra disso? Às vezes eu faço isso. Eu lembro de uma coisa, fico com receio de esquecer, aí pego, tiro o relógio daqui e boto aqui. Eu nunca uso o relógio no braço direito. Sempre que eu olho para ele, eu digo, é isso. É isso. Senão, pode ser que eu esqueça de novo e o tempo vai se passando. Mas o texto é claro, para mim e para você. Não deva nada a ninguém. Tem uma coisa que o texto diz que eu e você não conseguimos quitar, não conseguimos pagar de forma definitiva. Ele diz assim, exceto o amor de uns para com os outros. Essa é uma dívida, irmãos, que nós não conseguimos quitar, que ela existe permanentemente. O Senhor nos amou e o modo de esse amor ser demonstrado é quando nós amamos o outro, quando nós amamos o próximo. Quanto mais nós amamos e cuidamos e respeitamos e fazemos aquilo que deve ser feito, não chega uma hora que a gente pode dizer assim, eu já amei tudo que eu pude, minha esposa, eu já amei tudo que eu pude, o meu filho, o meu marido, o meu amigo ou o meu inimigo. Vejam que interessante, porque o próximo aqui não é apenas alguém que congrega com a gente, não é alguém que mora na nossa casa, é qualquer pessoa, irmãos, que de alguma forma tem algum tipo de relação com a gente. É qualquer pessoa que de alguma forma cruze o nosso caminho. É a pessoa que estava descendo de Jerusalém para Samaria e que foi assaltado, que foi espancado e que foi deixado para morrer à beira do caminho. E mesmo sendo você um sacerdote judeu que poderia se complicar ao cuidar desta pessoa, Cristo diz que esta pessoa é o seu próximo. Então o texto é muito claro. Eu e você precisamos exercer esse amor para com toda e qualquer pessoa. Inclusive aqueles que são nossos inimigos. Inclusive aqueles que não gostam de nós, irmãos. Inclusive pessoas que talvez estejam torcendo para que alguma coisa dê errado na nossa vida, para que algum problema aconteça. A gente precisa, segundo o texto, tendo esta vontade de Deus revelada para mim e para você, precisamos amar essas pessoas. E aí nós vamos, daqui a pouquinho, ver como é que esse amor é expresso, né? Nós não podemos fugir disso. A primeira carta de João, capítulo 4, versículo 11, ele diz assim, amados, se Deus nos amou de tal maneira, nós também devemos amar uns aos outros. Ninguém nunca viu Deus. Se amarmos uns aos outros, Deus permanece em nós e o seu amor é em nós aperfeiçoado. Quando nós amamos pessoas, o amor de Deus é aperfeiçoado em nós. Isto é a prova, irmãos, de que nós fomos alcançados pelo amor de Deus. Entende? Qual é a prova que nós somos alcançados por esse amor? É que nós amamos. Eu acho que quando eu penso nisso,
Uma das imagens que mais me surge na cabeça é daquele coelhinho enraivecido de Pets, né? É lá no finalzinho. Tem um coelhinho que fica lá no desenho animado dando trabalho, com raiva, o desenho animado todo. Até que no final, uma menina chega a dar um abraço nele e as orelhinhas dele chegam abaixo. Era uma criatura enraivecida, chateada, que ficava com raiva de tudo no mundo. Tudo que ele precisava era de um abraço. Tudo que ele precisava era ser amado. Nós fomos amados. É isso que o texto está dizendo. Nós já recebemos esse abraço. Foi o próprio Deus quem nos amou. Nós não temos mais motivo, não temos mais razão para sermos pessoas enraivecidas. Pessoas que estão de mal com o mundo. Pessoas que estão com raiva se o sol nasce ou se o sol não nasce. Se chove ou se não chove. Se faz calor ou se faz frio. Nós já fomos abraçados, irmãos. A gente já pode baixar a orelhinha, que nem o coelhinho lá do desenho animado. A gente já pode, o Senhor já nos abraçou, já nos amou, já está em nós. É isso que ele está dizendo. Agora nós podemos expressar esse amor ao outro. Muitas e muitas vezes nós não queremos fazer isso porque nós temos a impressão de que não fomos amados. Nós somos um eterno poço de necessidade, né? E às vezes a gente tem essa impressão de que talvez a gente é que precisa ser amado, a gente é que precisa ser cuidado. Irmãos, Deus já fez isso por mim e por você. Ele morreu na cruz por mim e por você, provando o seu amor por nós. O que é que nós podemos fazer agora? Expressar este amor ao outro. Viver como quem foi amado. Quem foi amado, ama. Quem foi amado, expressa amor. É isso que Paulo está dizendo. E aí ele conclui o versículo 8, dizendo, olha, quem ama o seu próximo, cumpre a lei. Quando ele fala aqui de lei, irmãos, ele está falando de toda a vontade revelada de Deus. Toda vez que você abre um texto na Escritura, que esse texto expressa a vontade de Deus para a sua vida e para a minha vida, isso é lei. É lei. Não apenas aquilo que está no Antigo Testamento. Quando você abre a primeira carta de Paulo aos Tessalonicenses, ore sem cessar. Isso é lei. O que é lei? A vontade de Deus para a minha vida e para a sua. Nós não costumamos dizer uns aos outros, brincando, né? A pessoa diz alguma coisa e a gente diz assim, não, rapaz, seu desejo para mim é uma ordem. Vocês já ouviram essa expressão, né? Seu desejo para mim é uma ordem. O que é que nós estamos querendo dizer? Aquilo que você diz, a importância que eu dou a você é tão grande que qualquer desejo seu é uma ordem para mim. Com a Bíblia é exatamente isso que acontece. O desejo de Deus é uma ordem para nós, é uma lei, é lei para a nossa vida. Qualquer coisa que esteja entre Gênesis e Apocalipse, que expresse a vontade de Deus para a nossa vida, não é um pedido, é uma lei, é uma ordem. E ele diz que como é que nós cumprimos essa lei? Quando nós amamos ao próximo. A lei, a vontade de Deus, ela é resumida, né, irmãos, nos 10 mandamentos, que nós encontramos em Êxodo 20. Se você olhar Êxodo 20, aí a partir do versículo 1, ele vai até o versículo 17, falando sobre os 10 mandamentos, é muito interessante que a única vez que ele vai usar a palavra próximo é no final do último mandamento, no 10º mandamento, quando ele fala sobre o não cobiçarás. No finalzinho ele diz assim, nem coisa alguma que pertença ao seu próximo. É o único momento. Mas Paulo aqui, e o próprio Senhor Jesus já tinha dito mais de uma vez, que o cumprimento da lei é o amor. Aonde é que está deixando claro aqui que amar ao próximo vai cumprir a lei? Apenas no cumprimento, na própria vivência. Os mandamentos são divididos pelo menos em 2 partes, né? Talvez em 3, mas no mínimo em 2. Você tem o primeiro, o segundo e o terceiro mandamento, que se referem à adoração a Deus. Você tem um 4º mandamento aí, meio intermediário, né? Ele nos afeta, porque ele fala sobre o dia de descanso, o dia do Senhor e um dia de adoração. Mas a partir do 5º mandamento, são ordens, são vontades de Deus para a nossa vida que afetam as nossas relações pessoais. É por isso que o Senhor Jesus disse, e que Paulo agora também diz mais uma vez, quando eu e você amamos ao nosso próximo, nós cumprimos essa lei.
E Paulo aqui, irmãos, ele não cita os 6 mandamentos que se referem de um ao outro, né? Ele cita apenas 4. Ele diz aqui no versículo 9: pois estes mandamentos, não cometa adultério, não mate, não furte, não cobice, e qualquer outro que houver, todos se resumem nesta palavra: ame o seu próximo como você ama a si mesmo. Paulo poderia ter dito: olhe, se você amar ao seu próximo, que é o seu pai, que é a sua mãe, você vai cumprir o 5º mandamento, porque você vai respeitá-lo, você vai honrar os seus pais, mesmo que eles estejam errados. Você vai conseguir honrar o seu pai, porque você ama ao seu pai e porque você ama a Deus. Mesmo que ele esteja errado, você consegue dizer a ele de forma respeitosa, de forma educada, de forma honrosa: pai, isso está errado. Isso está errado, isso não é assim. E vai conversar e mostrar a ele o porquê que isso é assim, dessa forma. Entenda, irmãos, o único modo de cumprir isso é se nós entendermos que nós precisamos amar esse nosso próximo, que é o nosso pai. Se você ama qualquer outro próximo, você não vai quebrar o 6º mandamento. Você não vai matar. Você não vai tirar a vida de alguém. Se você ama essa pessoa, você vai tirar a vida de alguém. Entende como é a coisa? Mesmo que seja o nosso inimigo, mesmo que seja alguém que não goste da gente, mesmo que nós estejamos na situação que for, nós vamos ter cuidado com a vida do outro se nós amarmos ao nosso próximo. Irmãos, a gente tem cuidado, a gente expressa esse tipo de cuidado sendo prudente em inúmeras situações. A gente sabe que está, por exemplo, saindo do condomínio. Alguns condomínios têm uma placa de limite máximo de velocidade, né? Dizendo como você deve trafegar naquele trecho ali. É preciso que eu e você amemos ao nosso próximo para que a gente consiga sair do condomínio de forma decente. Para que a gente não saia do condomínio colocando em risco a vida de uma criança que pode soltar-se da mão da mãe. Entende que isso pode acontecer? E a gente pode dizer assim: rapaz, eu não esperava. Ninguém espera. Ninguém espera estar saindo do condomínio e uma criança vir correndo e atravessar e parar na frente do nosso carro. Ninguém espera isso. Por isso, sabendo que é possível acontecer, a gente sai numa velocidade que dê para parar. Entende? A gente ama esse nosso próximo, que é o nosso vizinho, esse nosso próximo que tem uma criança. A gente entende que nós não queríamos, irmãos, em hipótese alguma, que o nosso filho fosse atropelado, porque alguém está saindo mais atrasado para o trabalho, para um compromisso, se atrasou e simplesmente agora sai com velocidade de dentro do condomínio e acabou atropelando nosso filho. Imagina a situação que nós ficaríamos, o quanto isso nos feriria, né? O que é que Paulo está dizendo? Ame o seu próximo, que é seu vizinho, e saia de uma forma decente do seu condomínio, do seu local de trabalho. Se você percebe que você pode colocar a vida de alguém em risco, evite isso. Evite. Pode ser que não aconteça, irmãos. Pode ser que não aconteça. Mas pode ser que aconteça. Qual é o modo de amar o próximo? Se prevenir, inclusive por ele. Por ele. Uma das criaturinhas que dá muito trabalho de amar são motoqueiros no trânsito. Dá um pouquinho de trabalho para amar, né? Porque você está aqui andando e aí vem o abençoado e corta você. Ao mesmo tempo ele freia porque ele quer continuar passando para outra fila. E quem de nós, às vezes, não fica assim tendo que frear toda hora e sabendo que você não precisa fazer nada. Era só não frear. Era só não frear. E alguma coisa ia acontecer. Ele certamente não ia continuar. E o que a gente faz? A gente freia. A gente pode não ficar muito feliz, mas a gente freia no primeiro motoqueiro, o segundo, o terceiro, o quarto. É isso que a Escritura está dizendo a gente. Ame essas criaturinhas que são difíceis de amar mesmo, que dão trabalho, que estão se comportando de uma forma que não deveria. Mas se a gente disser assim, eu estou simplesmente no meu caminho, talvez, a gente deixe uma pessoa paraplégica. Entendem? Talvez a gente deixe uma pessoa paraplégica. E depois de passar a raiva daquele momento ali, nós vamos carregar esse peso na consciência a vida toda. Eu deixei um pai de família paraplégico.
porque estava chateado com o comportamento errado dele no trânsito. O comportamento dele foi errado, não devia ser assim. Talvez eu estivesse na razão. Mas o que o texto está dizendo é, se você amar essa pessoa, você não vai tirar a vida dela. Não vai. Se eu e você, irmãos, amarmos o nosso próximo, nós não vamos quebrar o 7º mandamento. Nós não vamos adulterar. Nós não vamos sequer, como diz a Escritura, sequer defraudar o outro. A Escritura é muito clara, irmãos. Nós não podemos despertar no outro de forma consciente, de forma premeditada. Nós não podemos despertar no outro sentimentos que não podem ser atendidos. Entendem? Que não podem ser. O próprio Senhor Jesus disse que se nós olharmos de forma impura para uma mulher, já estamos adulterando. Como é que se resolve isso? Amando o nosso próximo. É o único modo. Porque por que é que a gente adultera? Por que é que a gente se envolve sexualmente com uma pessoa que não é o nosso cônjuge? Porque nós amamos a nós mesmos, muito mais. Algumas pessoas às vezes dizem assim, não, meu marido ou minha esposa me traiu porque estava com raiva de mim, porque não gosta de mim, porque eu isso, porque eu... Não é. É porque ele gosta demais dele. É porque ela gosta demais dela. Ele gosta tanto dele que ele não se importa com os sentimentos da esposa. Não se importa. Ele se importa com o prazer que ele quer ter, com o que ele quer. Ele só pensa nele, ele só se preocupa com ele. É por isso que ele faz isso. Se ele pensasse um pouco na esposa, ele não faria isso. Não é que ele está com raiva dela. Ele só não se importa. Não precisa ter raiva. Ele não vai acordar de manhã e dizer assim, rapaz, ela me fez raiva a semana toda, hoje eu traio ela. Ele não faz isso. Ele simplesmente não se importa. Isso não quer dizer nada para ele. A única coisa que interessa é ele e somente ele. Só ele. É por isso que ele faz isso. É por isso que o único modo de deter isso, irmãos, não é você entrar numa academia, ficar linda, maravilhosa, perfumada, maquiada, com cabelo assim. Ou seja, isso não resolve, porque o problema está no coração. Está no coração de quem só pensa em si, só ama a si e não o outro. É por isso que Paulo está dizendo qual é o modo de cumprir o 7º mandamento. Amando o outro. Amando o outro como você ama a você mesmo. É o que ele diz quando ele diz, olha, qualquer outro mandamento que houver, todos se resumem nesta palavra. Ame o seu próximo como você ama a você mesmo. Irmão, se nós amarmos qualquer pessoa como nós amamos a nós mesmos, nós não vamos adulterar. Nós não vamos quebrar o 8º mandamento, nós não vamos roubar nada de ninguém. Nós não vamos subtrair uma coisa que é de outra pessoa se nós nos colocarmos no lugar dela. Se a gente pensar, rapaz, não seria terrível alguém tomar isso de mim? Alguém tomar a posição que eu tenho no trabalho, alguém tomar dinheiro de mim, alguém levar algum bem que eu tenho. Isso não seria muito ruim? Eu não vou tomar do outro, porque eu amo como eu amo a mim mesmo. O padrão somos nós. Aí algumas pessoas, para tentar fugir disso, dizem assim, não, mas tem pessoas que não se amam. Tem pessoas que não se amam suficientemente, por isso fazem isso. Irmão, tudo mentira. Tudo conversa. Não tem quem não se ame. Não tem quem. Até a pessoa que comete algo contra o seu próprio corpo, que se fere, que se machuca, faz isso porque se ama. Faz isso porque entende que o mundo não tem dado a ela o que ela merece. Faz isso porque entende que outra pessoa não tem tratado ela como ela deveria. Ela já chamou atenção, ela já falou, ela já fez tudo o que é possível, agora eu me corto. Agora eu me machuco. Não é porque eu não me ame, é porque eu me amo muito. E eu me amo tanto que eu preciso ser atendido nas minhas necessidades. Não tem, irmãos, uma outra pessoa que a gente ame mais do que a gente mesmo. É muito difícil a gente conseguir se livrar disso, conseguir se livrar das nossas próprias inclinações em qualquer decisão, em qualquer conversa. É muito difícil. Nós precisamos realmente pedir a Deus que nos dê graça e que nos sustente, porque do contrário,
a gente maqueia, a gente chama de outra coisa, chama de qualquer outra coisa. A gente não diz que é roubo. A gente não diz assim, não, eu nunca tirei nada de ninguém. Nunca tirei nada de ninguém. Mas aí, de repente, lembra da passagem que comprou no cartão de fulano de tal, há não sei quanto tempo. E aí, pai, foi dividido em 5 parcelas. Você pagou 3. Mas as outras, rapaz, eu acabei esquecendo. Pensa que eu acabei esquecendo. E aí lá ficaram 2 parcelas, já ficaram 3, já ficaram não sei o quê. Entendem? Se eu amar essa pessoa como a mim mesmo, eu não vou subtrair isso dela. Aí alguém ainda diz assim, não, mas ele tem muito. Isso não vai fazer falta. A questão não é o quanto tem. A questão é de quem é. Não é seu, não é meu. Não é nosso. Se não é nosso, é de alguém. É de alguém, tem que ser devolvido a essa pessoa. Não pode ser tirado dela. Qual é o modo de resolver isso? Amando o outro como a nós mesmos. Algumas pessoas, eu acho que vocês já ouviram histórias assim também, de alguém que diz que estava passando um momento financeiro muito difícil, muito complicado, e aí pegou um ônibus e deu uma nota, sei lá, de R$2, de R$10, de R$20, e recebeu um troco como se tivesse dado 50. Sei lá, deu R$10 e o cobrador entendeu que recebeu 50 e deu o troco de 50. Ou seja, você deu 10, andou de graça e ainda ganhou dinheiro. E quantas pessoas já disseram assim, isso foi uma bênção de Deus. Deus sabe o quanto eu estava precisando. Deus sabe que eu estava precisando naquele dia. E aí aconteceu isso, eu dei 10 e recebi o troco de 50. Irmãos, se essa pessoa amasse o cobrador como ela ama a si mesma, ela não ia pensar que isso é uma bênção. Ela não ia pensar, ela não ia conseguir pensar dessa forma. Por que é que ela pensa assim? Porque ela ama só a si mesma, ela só se preocupa com ela. Eu tenho necessidades, eu estou sem dinheiro, eu preciso comprar pão, eu preciso comprar cuscuz, massa de cuscuz, e eu não tenho. Aí eu dou R$10 no ônibus e ganho 47, só pode ter vindo do céu. Não foi. O que vem do céu é a orientação para que a gente ame o outro, como a gente ama nós mesmos, para a gente se colocar no lugar do outro, para que a gente evite, por exemplo, quebrar o 9º mandamento, que fala sobre nós dizermos alguma coisa do outro que não é verdade, darmos um falso testemunho. Ou como algumas pessoas dizem, vocês já devem ter ouvido também, eu já ouvi alguém dizendo assim, olhe, não levante um aleivo. Eu não tenho a menor ideia do que é um aleivo, mas eu já ouvi muito isso, não levante um aleivo. É dizer alguma coisa de alguém que não é verdade. Qual é o modo de fazer isso? É amar o outro como a gente ama a nós mesmos. É a mesma resposta. Sempre. O único modo, irmãos, a gente conseguir conter a nossa vontade de dizer determinadas coisas é nos colocando no lugar do outro. E como nós somos crentes, né? A gente precisou refinar esse negócio para não ficar tão agressivo. Então, o que a gente faz? A gente diz assim, olha, eu aumento, mas não invento, não. Eu não invento, eu só aumento. Entende? Para não assumir que isso é mentira. Para não assumir que está criando algo que não fez. Não aumento, não. Existia alguma coisinha lá. Eu transformei em algo muito maior. Mas assim, tinha alguma coisinha lá. E aí eu fiz isso. O único modo é se colocar no lugar dessa pessoa que nós estamos falando e dizer assim, como é que eu me sentiria se acontecesse isso comigo? Como é que eu me sentiria se eu viesse com determinada roupa e a roupa já não era muito boa e alguém tornasse ela pior do que o que era? Entendem? O único modo é a gente se colocar no lugar dessa pessoa. Não tem outro jeito. Do contrário, a gente não consegue. A gente não consegue também cumprir o 10º mandamento que diz para a gente não cobiçar aquilo que é do outro, não querer aquilo que é do outro. E o interessante aqui, irmãos, é que algumas vezes a gente fica na dúvida, não, mas se, por exemplo, o outro é um profissional muito bem sucedido em determinada área, eu gostaria de ser um profissional bem sucedido nessa área também. Isso não é um problema. Não é um problema, de jeito nenhum. Você escolher uma profissão que você acha que você vai gostar, que vai lhe dar um retorno financeiro bom. Isso não é um problema. O problema é quando a gente precisa
ficar o tempo todo cobiçando isso de alguém. A gente não faz nada, a gente não se esforça, a gente não tenta, a gente não corre atrás, mas fica consumido pela inveja. Consumido. Muitas e muitas e muitas vezes. Qual é o modo da gente lidar com isso? Amando o outro como a nós mesmos. A gente não quer, irmãos, ninguém querendo desesperadamente alguma coisa que é nossa. Ninguém quer, né? Imagine que você chegue no trabalho amanhã e chega uma pessoa nova no seu trabalho e a missão dela é tomar o seu lugar. A missão dela é tomar o seu lugar. Eu quero ficar no seu lugar. Quem é que se sente confortável com isso? Mas algumas vezes nós acabamos fazendo isso e criamos todas as desculpas, todas as razões possíveis para a gente poder ficar confortável com esse tipo de situação. Paulo completa então no versículo 10, dizendo: o amor não pratica o mal contra o próximo. Ele está falando de uma outra forma, né? Primeiro ele fala de uma forma positiva, citando os mandamentos: não cometa adultério, não mate, não furte, não cobice. E agora ele diz: olha, o amor não pratica o mal. Não pratica. O cumprimento da lei, na realidade, é o amor. Como é que eu e você conseguimos cumprir os mandamentos? Amando as pessoas. É o único jeito. É amando as pessoas. Para a gente poder se colocar no lugar delas, entender a dor, ter um pouco de empatia, né? É um termo bem moderno, né? Entender que a gente não deveria fazer com o outro aquilo que a gente não gostaria que fosse feito com a gente. É difícil? É difícil. Nós somos egoístas por natureza, somos muito individualistas, nós pensamos muito em nós mesmos, né? Nós fazemos que nem Chicó, né? Ô, meu corinho, eu gosto tanto dele, nasceu comigo, meu corinho, eu gosto tanto dele, né? A gente é assim, a gente gosta muito do nosso corinho. Ele está com a gente desde que a gente nasceu. A gente gosta muito da nossa vida. A gente gosta muito de tudo que nos rodeia, de que isso seja cada vez melhor. E por isso a gente muitas vezes não se importa no que nós vamos precisar fazer para conseguir esse algo que seja melhor. A gente simplesmente coisifica as pessoas, né? Para poder passar por cima delas. A gente arruma desculpa, a gente diz que ele não precisa, a gente diz que ele já fez a mesma coisa. Não, eu estou fazendo isso com ele, eu estou fazendo isso com ela, mas ela já fez muito isso, não se preocupe não. Ela já fez muito isso, eu só estou fazendo, não foi nem com você. Se é que ela fez, foi com outra pessoa. Se é que ele fez, foi com outra pessoa. Mas a gente diz, não, eu só estou retribuindo o que ele já fez. Ele já fez isso em algum momento. Ao fazermos tudo isso, nós desagradamos a Deus. Nós ofendemos ao Senhor. Ele é o nosso exemplo, e não apenas exemplo, ele é aquele que morreu na cruz, não apenas para nos dizer como é se colocar no lugar do outro, mas também para nos enviar o Espírito Santo, que nos capacita para isso. Irmãos, se o Senhor Jesus fosse apenas um exemplo, isso seria desesperador para nós. Desesperador. Por quê? Ninguém ia conseguir. Quem é que ia conseguir ser como o Senhor Jesus? Quem ia? Ninguém, irmãos, ninguém iria. Se ele for apenas um exemplo de uma boa vida, de uma boa pessoa, de um bom cidadão, para você e para mim, isso é simplesmente desesperador. Ele não é só um exemplo. Ele morreu na cruz para que o Espírito Santo fosse dado a nós. Então ele deu como exemplo uma vida de alguém que vive no Espírito. E agora pegou esse Espírito Santo e deu a mim e a você. É esse Espírito Santo que nos capacita a vivermos o exemplo dele. É assim que funciona. A gente não olha para Cristo e diz, rapaz, é assim que tem que ser, eu vou viver dessa forma. Porque a gente não consegue. A gente se coloca diante dele. A gente pede a ele que mude o nosso coração. A gente pede a ele que nos capacite. E quando nós fazemos isso, irmãos, o Espírito Santo vai nos ouvir, porque é essa a vontade dele. É isso que está na Escritura. A vontade dele é que a gente ame o outro como a gente ama a nós mesmos, como nós amamos a nós mesmos.
É essa a vontade dele. Então, quando eu e você nos ajoelhamos e dizemos assim, Senhor, o Senhor sabe que eu não vou com a cara daquela criatura que baixou hoje no meu trabalho e que vai ficar comigo por não sei quanto tempo. O Senhor sabe que eu não vou com a cara daquela criatura. Tenha misericórdia de mim. Me ajude. Eu sei que isso não agrada ao Senhor. Eu sei que isso pode prejudicar essa pessoa. Me ajude, mude o meu coração. Irmãos, nós não temos controle sobre os nossos sentimentos. É muito difícil lidar com isso. Não existe um botão liga, desliga. Não, eu estou com raiva dessa pessoa, eu tenho ódio dela. Peraí que eu vou apertar o botão. Agora eu já amo. Não existe esse botão, não existe isso. Mas o Espírito Santo habita em mim e em você para nos moldar, para quebrar o nosso coração. De forma prática, o que eu e você podemos fazer é não alimentar. Se você já está chateado, se você já não gosta da figura que chegou no seu trabalho hoje, quanto mais você alimentar isso, pior vai ser. Entende que não vai sumir nunca, que não vai desaparecer nunca, a não ser que você se coloque no lugar dele, a não ser que você se ponha no lugar dele e comece a amá-lo como você ama a você mesmo, a não ser que você entenda as limitações dele e pense assim, eu vou ajudar esse desdentado, vou ajudar essa criatura, como eu queria que me ajudassem, se eu tivesse chegado aqui e não soubesse de nada. Entende? Se eu e você fizermos isso, o próprio Espírito Santo vai mudando o nosso coração. Nós não temos controle sobre os nossos sentimentos, mas o Espírito Santo é capaz, é poderoso para mudar os nossos sentimentos, para nos dar graça, inclusive, para não vivermos de acordo com esse sentimento. A mesma coisa, irmãos. Qualquer sentimento que não agrade a Deus é difícil para a gente lidar. Seja de amor por algo que não devia ser amado, seja de ódio por algo que não devia ser odiado. Qualquer sentimento é difícil de lidar. Mas se eu e você nos colocarmos diante de Deus e orarmos isso que está aqui, ore a Escritura, sabe? Chegue diante de Deus e diga, Senhor, eu preciso amar o meu próximo como a mim mesmo. Eu preciso amar fulano como a mim mesmo. O Senhor sabe que nesse momento não existe amor nenhum, quanto mais como a mim mesmo. Mas o Senhor é poderoso para fazer isso. O Senhor é poderoso para mudar o meu coração. O Senhor é poderoso para quebrar a dureza do meu pecado. Irmãos, e Deus faz isso. Porque Ele sabe que eu e você não temos condições de vencer essa luta sozinhos. Não temos. Não está em nós essa condição de odiar uma pessoa e passar a amá-la e a agir da forma que devemos agir. Não está em nós fazermos isso. Por isso Ele nos deu o Espírito Santo. Por isso eu e você fomos capacitados pelo seu Espírito, pela sua graça. Por isso nós podemos orar e dizer, Senhor, não é a minha vontade, o Senhor conhece o meu coração, mas me dê graça para viver a tua vontade, para viver a tua vida. Irmãos, o Senhor Jesus morreu a nossa morte, como nós cantamos, né? Para que nós possamos viver a sua vida. E Ele nos deu o Espírito Santo para isso. Eu volto a lembrar. Ele não nos deu apenas ordens, Ele não nos deu apenas exemplos, Ele nos deu graça, Ele nos deu força. Ele não disse apenas que nós deveríamos mover a pedra do lugar. Ele nos deu uma alavanca e nos ensinou como usar. Entende? Ele só não diz assim, olha, tem essa pedra aqui, mova ela do lugar. Não, Ele nos conhece. Nós lemos no Salmo 103. Ele conhece a nossa estrutura e sabe que nós somos pó. Ele sabe que nós não temos condições. Então Ele apresentou a pedra para a gente, mas nos deu a alavanca. Ele disse, apoia, encontre um ponto de apoio aqui, coloque essa alavanca aqui e você vai mover essa pedra. E Ele tem feito isso diariamente. Por isso, eu e você não temos, irmãos, desculpa para não amarmos o nosso próximo como a nós mesmos. Nós não podemos apresentar desculpas diante de Deus, porque Ele nos deu não apenas a orientação, mas Ele nos deu o Espírito. Eu quero lembrar mais uma vez, eu não estou dizendo que você pode controlar os seus sentimentos de forma automática, dizer que você está triste, agora eu vou ficar alegre. Eu estou alegre e agora eu vou ficar triste. Eu sei que nós não podemos, mas nós temos o Espírito Santo em nossa vida, irmão.
Não despreze a ação do Espírito Santo. Não despreze a ação de Deus na sua vida, que é poderoso para converter, que é poderoso para mudar, que é poderoso para transformar ódio em amor. Entendem? Ele é poderoso para isso, para transformar ódio, para transformar raiva, para transformar rancor em amor, em cuidado, em carinho, em afeição. Ele é poderoso para fazer isso. É isso que eu e você somos convidados pela palavra do Senhor nesta noite, a lembrarmos disso, da sua graça, do seu amor que tem nos sustentado. Ele fez isso por nós, né? Quando nós éramos inimigos dele, quando nós não obedecíamos a nada, quando nós éramos verdadeiros rebeldes, o Senhor desce da cruz para morrer por nós. E morre por pessoas que não gostavam dele, por pessoas que o desprezavam. Se nós hoje amamos ao Senhor, é apenas porque ele nos amou primeiro. Imagine, nós vivíamos em rebeldia, nós não gostávamos dele, nós tínhamos raiva de Deus. Por que nós amamos ao Senhor? Porque ele nos amou primeiro. Foi só por isso. É o amor dele que tem mudado o nosso coração. É esse mesmo amor, irmãos, que eu e você podemos expressar por pessoas que são próximas a nós. Por pessoas que são chatas, por pessoas que são muito chatas e até por pessoas que são insuportáveis, digamos assim. Nós podemos expressar este mesmo amor, sabendo que o Senhor é poderoso para fazer isso. E era essa a nossa situação. Era assim que a gente vivia. E quando nós estávamos assim, quando nós éramos completamente insuportáveis, quando nós éramos completamente tóxicos, né? Não é uma palavra bem usual, né? Quando nós éramos completamente tóxicos, ele se aproximou da gente. Ele nos abraçou, ele nos amou, ele resolveu caminhar do nosso lado. Né? Quantas e quantas vezes a gente posta, né? No Instagram, no Face, ou seja lá onde for, que nós estamos cheios de andar ao lado de pessoas tóxicas, né? E o Senhor fez isso por nós. Se tinha uma maior fonte de toxicidade, éramos nós. E ele desceu aqui para caminhar com a gente, para ficar do nosso lado, até que a sua graça e o seu amor nos transformasse. E que nós pudéssemos estar reunidos aqui hoje, alcançados por seu amor, transformados por sua misericórdia. E capacitados, irmãos, para estendermos esse amor, graça e misericórdia a outras pessoas. Que o Senhor lhe sustente, que o Senhor lhe dê sua graça. Vamos orar ao Senhor, irmãos. Senhor Jesus, nós não temos bem nenhum em nós mesmos. O Senhor sabe disso. O Senhor sabe que, se deixados, largados à nossa própria sorte, nós amamos apenas a nós mesmos. E ainda vamos dizer que não fazemos isso. Por isso nós pedimos ao Senhor que tenha misericórdia de nós. Que tenha misericórdia, Pai. No nome de Jesus, tenha misericórdia. Mude o nosso coração. Quebre a dureza do nosso coração. Ajude-nos a olhar para o nosso próximo, como o Senhor olhou para nós quando nós éramos pecadores, perdidos, distantes do Senhor, quando nós éramos tóxicos, odiosos, quando nós odiávamos a tudo e de tudo tínhamos raiva. O Senhor nos amou e nos transformou. O seu amor invadiu o nosso coração, a nossa alma, todo o nosso ser, e nos aproximou do Senhor. Muito obrigado, Deus, muito obrigado. Nenhum de nós merecia isso, mas o Senhor fez isso e continua a fazer todo dia. Por isso nós pedimos ao Senhor, Pai, que no nome de Jesus nos dê graça para agirmos assim também com o nosso próximo, com as pessoas que têm nos chateado, com pessoas que nós nem gostaríamos de ficar perto. Perdoa-nos, Deus, por esse comportamento. Nos perdoa, Pai. E nos ajuda, no nome de Jesus, a expressarmos o Teu amor por essas pessoas. Mesmo quando os nossos sentimentos ainda não foram mudados, mas sabendo que o Senhor está operando nos nossos sentimentos, sabendo que o Senhor é poderoso para transformar a nossa alma,
sabendo que é o Senhor que vai nos apresentar diante da sua glória, imaculados, sem nenhum tipo de rancor, sem nenhum tipo de raiva, amando aos nossos irmãos como nós amamos a nós mesmos. Pai, no nome de Jesus, nos ajude até que esse dia chegue, para que nós possamos representar ao Senhor, representar o teu amor, para que as pessoas possam olhar para nós e possam dizer: vejam como eles se amam. Ajuda-nos, Deus. Só o Senhor pode fazer isso. É o Senhor quem edifica a sua igreja. E é o Senhor que pode fazer com que nós vivamos em amor. E que este amor chame a atenção do mundo. E que este amor testemunhe que o Senhor veio ao mundo morrer por pecadores. Nos sustenta por tua graça e misericórdia, no nome de Jesus. Amém.